A Fazenda. Você gosta do reality da Fazenda? Qual edição você acha mais histórica nesse reality show? Qual participante você mais amou e gostou durante todos esses 17 anos de reality? Bom, A Fazenda é um dos reality shows mais amados e queridos do Brasil, que vem sendo apresentado atualmente pela Adriana Galisteu, e que é um dos reality shows mais insanos e incríveis, só por você ter os bichinhos ali para você poder cuidar, além de outras circunstâncias também que levam o reality show a ser simplesmente fantástico. Ele disputa ponto a ponto ali com o BBB na hora de fazer as suas provas, na hora das eliminações, na hora dos seus participantes, na hora das dinâmicas, tudo isso por causa que o BBB é bem diferente da Fazenda, como eu já expliquei em outro vídeo. Mas existem algumas edições da Fazenda que são tão horríveis que simplesmente merecem estar aqui na lista de forma completamente agoniante de se rever e se relembrar. Você vai descobrir nesse vídeo a respeito sobre as piores edições da Fazenda. Eu já fiz um vídeo falando a respeito sobre as piores edições do Big Brother Brasil, tá aqui em cima nos cards, e vamos falar a respeito então sobre as piores edições da Fazenda. Mas antes, um recado para vocês. Opa galera, tudo bem com vocês? Anthony Dias aqui do futuro, somente para poder falar para vocês que estamos fazendo muitos conteúdos no TikTok. Agora o canal Todos Curiosos tem TikTok, então se você quer ver mais um pouco das notícias, quer ver um pouco dos fatos, do que está acontecendo no nosso dia a dia, tá aqui na descrição do vídeo e também tá aqui agora na tela. O nosso TikTok é para você seguir e ver todos os tipos de conteúdos que a gente faz a respeito sobre o noso dia a dia, sobre coisas que está acontecendo. Segue o nosso TikTok e agora vamos voltar para o vídeo. Vamos começar então com o nosso vídeo, começando com a Fazenda 2, né, lá de 2010, que foi uma edição muito fraca, né, um elenco assim fraco, o elenco era bom por sinal, o elenco era muito bom por sinal, porém não tivemos tantas brigas, intrigas, tretas, não tivemos tanto isso daí. E o reality foi muito marcado pela falta de entretenimento dos participantes. Foi uma edição assim, muito fraca, extremamente ultrapassada, devido a gente não ter tido tantos dos participantes se projetando mais, tendo aquelas confusões, aquelas brigas, aquelas tretas. Não tivemos tanto isso na Fazenda 2. E a segunda edição foi muito marcada de fato pelo fraco entretenimento dos participantes. Foi uma edição cheia de enredo podre aquilo ali. Não deu muito certo. E por isso a Fazenda 2 entra aqui na nossa lista. Fazenda 2 de 2010 entra aqui na nossa lista com as piores edições da Fazenda. E agora vamos para a Fazenda 3 de 2011. Cara, foi uma edição... Eu não sei nem como descrever essa edição aqui da Fazenda, porque várias das estrelas que tinham ali do elenco da Fazenda 3 foram tudo saindo. Foi ficando gente sem protagonismo, gente que não tinha, obviamente, nada de entretenimento com o jogo, né? Tinha gente ali que era planta pra caramba, né? As estrelas principais que a gente tinha na Fazenda 3 foram saindo aos poucos, e aí isso se tornou aí o campeão, o Daniel Bueno, que muita gente mal conhece ele e que muita gente fala o quanto que ele não foi um vencedor veredito, né? Foi um péssimo vencedor, uma edição tão horrorosa de Fazenda. Todas as principais estrelas, né, que a gente tinha, além do elenco, né, que era um elenco assim bem bizarro, não tinha muita garantia que de fato fosse um reality show muito bom. E com isso, né, a Fazenda 3 se tornou aí uma Fazenda bem esquecida pelo público. Muita gente não lembra dessa edição. Foi uma edição assim bem nojenta de ver, e ainda mais com o Daniel Bueno, que não foi um bom vencedor. Eu posso concordar com isso. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta dele, mas foi um péssimo vencedor. E com isso, a Fazenda 3 de 2011 entra aqui nesse roteiro também. Vamos agora para a Fazenda 8 de 2016. E essa edição foi uma edição inacreditável, velho, porque não é possível que só uma pessoa se destacou nesse jogo, que foi a Mara Maravilha. Sério, nenhuma outra pessoa se destacou no jogo, só foi a Mara mesmo. E a Mara, que cara, foi a pessoa mais polêmica da casa. Muita gente não gostava dela, muita gente odiava, muita gente gostava também, mas foi a única pessoa que movimentou o jogo de fato. Não existe, até o campeão dessa edição, que foi o Douglas Sampaio,
sério, simplesmente não teve enredo. Não teve enredo, foi uma edição que não teve enredo, não teve personalidade dos jogadores, né? Não teve frequência de jogo. Cara, foi uma edição assim péssima, velho. Uma edição que simplesmente muito nojenta e extremamente cancelável. Foi uma edição que muita gente sequer lembra. Foi uma edição esquecível assim para todos os cantos, devido só uma jogadora ter se destacado. E vamos falar a real, é péssimo ver um jogador só destacando. É simplesmente horrível. Uma edição assim, simplesmente horrorosa. Horrorosa. Vamos agora para a Fazenda 9. Uma edição seguinte, né, que foi a de 2017. E essa edição foi marcada pelo fraco entretenimento dos jogadores. Assim, era uma edição de paz, ninguém aqui queria brigar com ninguém. Só teve uma briga que foi interessante, vamos dizer assim, mas eu vou falar dela aqui agora, que foi uma das brigas mais idiotas que eu já vi na minha vida, que foi de Flávia Viana junto com Marcos Halter. Marcos Halter, que participou do BBB, ele foi pra Fazenda e, cara, ele não era tranquilo no jogo. E principalmente as brigas que ele teve com a Flávia Viana, cara, se tornaram um jogo cada vez mais chato e repetitivo. Não era uma edição simplesmente boa de jeito nenhum, com aquele clima de paz e com essa briga extremamente chata e repetitiva. Uma edição simplesmente horrível. Foi uma das piores edições que simplesmente eu já tinha visto na minha vida e que simplesmente combinou com a vitória da Flávia pra cima do Marcos Halter, numa rivalidade tão insana, que eu vou falar que é uma das maiores que a gente teve na história da Fazenda, mas foi uma rivalidade assim, cheia de calote e cheia de fraco entretenimento dos jogadores e fraca posição deles também no jogo. É simplesmente bizarro o quanto que essa edição foi uma edição fraca por causa do tanto de paz que a gente tinha no jogo. Só uma briga se destacou. Uma. E essa briga de fato não foi boa para nenhum dos dois lados. Vamos para a Fazenda 11 de 2019. E se a gente não contar com as 3 próximas edições que vamos ter aqui, essa daqui foi uma das piores fazendas que eu já vi na minha vida. E, gente, meu Deus do céu, a Fazenda 19 foi... Desculpa, falei até errado aqui. A Fazenda 11 foi horrível, péssima, extremamente nojenta de assistir. Um casal que dominava o jogo, tudo era entre eles, Ariane e Lucas Viana. Só tinha só esses dois no jogo, não é uma edição cheia de planta, uma edição que ninguém se destacou ali, só o casal. Cara, foi uma edição horrível. Uma das piores edições que eu já vi de um reality show até agora. Se não fosse por essas 3 próximas edições que eu vou falar aqui, eu tenho certeza que essa seria a pior Fazenda de todos os tempos. Mas calma que vai vir edição pior do que essa, tá? É nítido o quanto que a Fazenda 11 de 2019 foi uma edição extremamente vergonhosa, cara. Vergonhoso demais ter duas pessoas, um casal se destacando e mais ninguém no jogo. Esse casal que era muito bom no sinal, né? Eu gostava muito do casal, né? Mas que muita gente achava insuportável, ainda mais com a vitória do Lucas Viana, que superou a favoritaça Ariane e que se tornou aí, né, o vencedor dessa edição, mas que foi uma edição assim extremamente podre, velho. Eu não tenho nem muito o que dizer aqui sobre a Fazenda 11, porque foi uma edição podre e cheia de toxicidade, cara. Não deu certo nada ali, o elenco ali era horrível, 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 horrível. Não tenho nem muito o que dizer, mas se eu fosse contar aqui, essa edição é de boa, próximas das 3 que a gente vai falar aqui. As próximas 3 edições da Fazenda, não dá pra acreditar o quanto que a Record envergonhou o público e errou em todos os aspectos. Todos os aspectos. Vamos falar agora da Fazenda 14. Fazenda 14 de 2022. Gente, foi uma edição assim extremamente esquisita, né? Com 2 expulsões, tivemos também desistências no jogo. E a Bárbara Borges, que foi a vencedora. Cara, a Bárbara Borges provavelmente foi uma das piores, se não a pior vencedora da história da Fazenda. Cara, não foi uma edição muito boa, foi uma edição assim ridícula, péssima, extremamente chata. Se vê ali, não teve muitas tretas, não teve muito destaque no jogo, não teve ninguém assim que foi
que foi lembrado de fato na Fazenda 14. Foi uma edição assim extremamente falta de coragem de fato dos participantes de querer arranjar um entretenimento bom pro jogo. Ainda mais a Bárbara, que cara, a Bárbara não foi assim uma vencedora mérita, vamos dizer assim, não foi uma vencedora boa. A Fazenda 14 de fato foi uma vergonha internacional, velho. Internacional. Não foi só nacional não. Foi internacional. Quanto que a Fazenda 14 foi pífia. Horrível. Não foi nada bom ver essa edição. Mas essa edição é de boa. De boa de se assistir em alguns casos. Muito diferente das próximas duas, que tudo foi horrível. Tudo foi horrível. Se eu já falei ruim das Fazenda 11 e 14, que foi péssima, as próximas duas edições não tem o que discutir. Foram ruins em tudo. Tudo. E é extremamente bizarro saber o quanto que a Record fez um péssimo trabalho colocando a Fazenda 16 e 17, que eu vou falar aqui agora. Vamos falar agora sobre a Fazenda 16. Fazenda 16 de 2024. E, gente, essa edição, eu não tenho nem muito o que falar aqui sobre ela. Porque ela só foi definida por Sacha Bali. Só Sacha Bali. Eu não sei como que esse cara foi perseguido o tempo todo no jogo. Foi alvo ali de muitas críticas, de fazer um jogo sujo, fazer um jogo cheio de bobagem, e esse cara foi campeão. Foi campeão justíssimo, claro. Mas assim, só dava ele no jogo. Só dava ele no jogo. E fora que também foi a pior edição em audiência. A audiência da Fazenda 16 foi muito vergonhosa devido à fraca interferência da Record em relação às posições ali dos participantes. Até mesmo a Adriane Galisteu apresentou mal esse programa no Fazenda 16. Não tem nem como falar que ela foi boa também, porque a Fazenda 16 foi extremamente dominante só do Sacha. E era isso, Sacha e Sacha. Não tinha outro participante que se destacasse ali. Era um elenco desconhecido, mas era um elenco bom, por sinal. Mas que só deu Sacha apenas. E aí é isso, Sacha. E agora, por fim, para finalizar, vamos falar da pior Fazenda de todos os tempos para mim, na minha opinião. Pior do que a 16, pior do que a 14, pior do que a 11. Para mim, a pior Fazenda de todos os tempos é a Fazenda 17. Com 4 expulsos. 4. Nunca houve na história da Fazenda e nem de outros reality shows pelo Brasil inteiro 4 expulsões. Era um elenco que pra mim é um dos piores elencos que eu já vi na minha vida. Elenco burríssimo ali, elenco agressivo, elenco violento demais, elenco extremamente debochado, elenco extremamente sujo, que só jogava sujo. Velho, se tem uma pessoa ali que se destacou foi o Dudu Camargo. Ele foi o único que se destacou verdadeiramente no jogo e que colocou o jogo inteiro no bolso. Mas de resto, a Fazenda 17 foi uma das piores fazendas que eu já vi na minha vida. Uma das piores edições não só da Fazenda, mas de reality shows também, de todos os reality shows que eu já vi. Cara, não tem como não dizer que a Fazenda 17 foi uma fazenda boa. A Fazenda 17 foi cheia de problemas, cheia de péssimos exemplos ali dos participantes, interferências claríssimas ali da Record que não deram certo também. Foi um elenco cheio, um elenco assim muito bizarro, uma edição violenta, uma edição assim cheia de altos e baixos, mas que por mais baixo que seja, foi pro fundo do poço. Mano, foi uma edição assim horrível, uma edição assim vergonhosa, uma edição péssima, uma edição podre. Não tem nem muito que possa falar aqui sobre a Fazenda 17, gente. Eu já falei tudo que eu tinha que falar, eu não me canso de falar porque eu assisti essa Fazenda do início ao fim. Eu assisti toda a edição e foi uma vergonha pra mim eu ter assistido tudo. Porque, meu Deus do céu. Gente, a edição da Fazenda 17 foi um escárnio pra quem assistiu. Foi simplesmente uma das piores coisas que eu já vi na vida. Mas que pelo menos terminou com o Dudu Camargo sendo campeão justíssimo.
né? Sem nenhuma dúvida, justíssimo. O maior campeão da história da Fazenda em número de porcentagem, mas que ficou marcada a vergonha, o tapa na cara que a Record deu pra cima de todo mundo. Com esses 4 expulsos e um elenco extremamente violento, fora que a Adriana Galisteu não foi bem de jeito nenhum protagonizando o jogo, foi simplesmente uma das piores edições, não só da história dos reality shows, mas a pior edição da história da Fazenda. A Fazenda 17 merece entrar aqui com honra, em primeiro lugar, em número de Fazenda mais filha da p... que eu já vi até os dias de hoje. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Se inscreva no canal também, caso não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço a todos vocês e até mais.